Mari, eu fiz um roteirinho aqui de perguntas, mas antes de tudo, eu queria que você se apresentasse, quem você está, quem você é, e como que surgiu também a consciência. Acho que como surgiu, acho que a gente pode ir falando depois. Mas quem é você, como que você está? Ai, primeiro deixa eu me adaptar que você está no futuro, eu não estou no passado, né? Ah, É terça-feira aí, Cami. depende desse tempo atemporal, né? Pois é, Talvez eu vou falar assim, esteja no passado também. Eu vou te falar que o meu ontem foi bem complicado nesse seu passado, nesse seu presente. o meu O meu presente passado agora. no seu presente foi difícil. É interessante, né? Tempo e espaço. Mas vamos lá. Quem está lá? Nós somos. Camila, sabe o que eu estou me lembrando? Eu vou me apresentando aos poucos que a gente vai batendo aqui. Eu estou Sim, lembrando da primeira vez que eu te conheci, né? Que a gente se conheceu no primeiro dia. Que foi no curso que você fez, e você me falou uma coisa que eu não tinha me dado conta, que eu achei interessante. Você me deu um retorno. Falou assim, Lari, eu achei tão interessante a forma como você conduziu para apresentar os alunos, né, ali. Você não perguntou de jeito nenhum o que que eles fazem, qual é a profissão deles. E eu não tinha percebido isso, o teu olhar, que foi muito natural meu, assim, né? A sim. gente perguntar, trazer uma palavra do que se sente dentro do coração, enfim. E eu acho isso tão importante, a gente não se definir exatamente naquilo que a gente faz, que pode ser também muito mutável, né? Exatamente. E talvez a gente se conectar com quem realmente a gente é, de parar, opa, trazer uma palavra qualquer que vem na minha mente, que sentir meu coração, que palavra vem, né? O que, que você vem oferecer aqui ao mundo, a tua virtude, a tua essência. Então, Você nisso... sabe o quanto eu te admiro. Oi? Eu te admiro demais por isso, essa essência. Ah, eu achei assim importante você ter me instalado isso, porque eu não tinha percebido. Foi algo realmente, é algo muito natural que a gente costuma fazer nas turmas. E sendo assim, eu creio que isso reflete também, de certa forma, a congruência, né, do que eu vivo e vou também passando, pelo menos é o que eu busco, e cada vez mais, né, é interminável essa caminhada de autoconhecimento e de congruência com a nossa essência. Então, estou aqui, Larissa, mãe de 2 filhos, professora também, aprendiz todo o tempo da E vida. uma alma incrível. É, Uma alma e incrível. infinitas possibilidades, né? Como todos nós. E cada um com uma história Exatamente. única, nem melhor nem pior, mas única. E faz a gente ser digno ou estar digno de ser quem somos e estamos aqui, né? Nessa existência. Lari, eu tô com a minha opinião aqui, ó, latejando. Eu ia até pedir para você conduzir uma meditação, se você sentir, porque eu sou apaixonada pelas meditações da consciência Sirius. E você é mais que ninguém sabe. Eu vou contar um pouquinho da minha história para as pessoas entenderem da onde que eu te conheço, que eu acho que é super importante quem não me conhece. Bom, na minha trajetória pelo autoconhecimento, eu estava em diversos lugares, só que desde que eu tinha visto você indo em um dos retiros do ECOA, lá, que era CIR, eu falei assim, nossa, que interessante esse nome, terapia, sistema integrado. Aí eu falei assim, não, o que que tá acontecendo? Eu preciso entender mais quem é. E eu comecei a te seguir. E quando eu vi você, o ano passado, estava indo para São Paulo, né? E eu já estava quase com tudo fechado, na verdade já estava com tudo fechado para vir para a Austrália. E aí eu fiz o curso de reestruturação quântica lá em São Paulo, que foi incrível. De todas as terapias que eu fui atrás para essa minha jornada de autoconhecimento, a terapia Sirius ela foi a que mais ela conseguiu me mostrar que a gente pode encontrar o nosso divino, estar em contato com o nosso eu superior, estar em contato com a nossa real essência, com a nossa individualidade, de forma amorosa. Eu achava que eu precisava sofrer muito para eu encontrar o caminho que eu deveria chegar.
né? E a terapia Sirius, ela me trouxe essa visão. E aí depois, a Larissa estava morando no Piauí, você tá agora em São Paulo, né? Sim, estou em São Paulo, estou no interior de São Paulo. É. E aí eu fui pro Piauí fazer o curso que é sobre ser Passar um terapeuta calorzinho Sirius. bom, hein, menina? Nossa, tava calor. Eu lembro Você que foi saí bem no daquela. tempo. Você foi na época que a gente chama de BR Obró, sabe? Que BR Obró? Ai, é Setembro, foi verdade. setembro? Foi no início de agosto, Ah, foi quase setembro, então. Então, é quase setembro é bem mais setembro. quente. Setembro, outubro, Sim. novembro, que é Bró, é bem mais quente. Sim. Você passou bem. Nossa, muito quente. É, mas tava bom, mas conheci pessoas fantásticas, até a Ana estava aqui. É, eu pude me encontrar, né, com muitas pessoas que eu acabei me reconhecendo dentro da minha família estrelar. Eu acho que eu quero já abrir o jogo para as pessoas, né? Toda terapia Cosmos, terapia Sirius, ela é voltada para o cosmos, né? Para, se você até quiser falar um pouco, porque você tem maior propriedade. E eu gosto dessas palavras que elas são extremamente sutis e bonitas para a gente falar de assuntos que para mim era um tabu falar, né? Que como eu conheci a espiritualidade sendo umbanda, sendo espiritismo, quando eu saí dessa jornada e eu fui para uma jornada de autoconhecimento que eu comecei a perceber a grandiosidade que existe dentro do nosso universo. Que, se a gente for observar, eu sentia que é muita arrogância nossa, dos seres humanos, achar que só tem a gente dentro de uma galáxia e com a expertise principal, né? Bom, então eu fechei aqui, né, um roteirinho do que é espiritualidade, o que é viver espiritualidade na prática, até mesmo porque no início dessa minha jornada eu tive bastante dúvida. Eu achei que eu ia virar Buda, que eu ia ter que estar dentro de um retiro, que eu não ia mais ter uma vida normal, né? Assim, Sim, normal eu não tenho, porque é toda hora pelo meu processo, as sim, cacatuas aqui. Mas, assim, se você tem práticas rituais, e depois se aprofundar mais em Sirius, que é o que a gente sentir mesmo de falar. sim, perfeitamente. E você falando sobre o normal, né? Não voltar mais ao normal. É, De certa forma, a gente não volta no sentido de que a nossa consciência já fica tão presente, percebendo tanto o movimento interno em relação ao externo e observa as sincronicidades, as ligações, que realmente não tem como voltar ao normal. Isso é muito bom. Porque nesse mundo, como diz uma terminologia do Roberto Crema, que é um psicólogo maravilhoso da Unicef, nesse mundo normótico, esse mundo de normose, que é a doença, a patologia de que todo mundo, a grande maioria anda adoecido, ser diferente nesse mundo é sanidade pura, é maravilhoso. Então, verdade é maravilhoso. Hoje em dia eu não consigo entender, eu não me imagino mais voltando pro Brasil, porque eu não consigo mais entender o que as pessoas falam. Às vezes eu fico, meu Deus. então tá tudo certo, confiar, às vezes a gente vai saindo da caixinha e ao mesmo tempo descobrindo um novo mundo e observando ainda o mundo de antigamente, né, simbolicamente falando, aquele teu passado, a forma como você via antes, e às vezes bem na transição, né, a gente às vezes fica numa corda segurando uma ponta e a outra e fica ainda medindo força, observando, e o nosso ego quer ficar no confortável de antes e a nossa alma puxa para o que está chamando à frente e fica naquele impasse, né? E é natural na transição ter muita confusão, conflito interno, perfeitamente natural. E o caos, ele faz parte. O caos é exatamente esse conflito entre aquilo que não cabe mais e aquilo que está vindo, aquele novo. E nesse conflito, quando a gente para e percebe, opa, vou acolher o caos, porque existe também uma ordem secreta dentro desse caos. O caos, ele é apenas caos em certo ponto de vista. Um ponto de vista que a gente ainda olha para o passado e para o futuro. Mas de repente a gente solta essas cordas no sentido, eu entrego, eu confio, e se entrega, e opa, você começa a enxergar
a ordem secreta dentro desse caos. E expande e olha que aquilo que estava bagunçado faz parte de uma dança muito maior, que tem uma sincronicidade muito maior e mais linda ainda do que você estava acostumado antes de ver. Então, essa estrutura, ela é universal, ela faz parte de uma jornada, é natural. Ela é uma estrutura que você pode observar em várias escalas da tua existência. E é por isso que a gente trabalha na terapia Sirius com a estrutura, a gente chama de reestruturação integral, porque a gente trabalha com estruturas universais, em várias escalas da nossa existência, em várias camadas de memória, em nível emocional, físico, mental, espiritual, estelar, e aí vai. E aí vai a totalidade do nosso ser. A totalidade do nosso ser. E tudo isso não é necessário você, assim, claro que seu coração chamar para determinadas experiências, é super válido você seguir uma viagem, um curso ou um retiro, não sei, o que seu coração chamar e sentir que aquilo ali vai fazer parte, vai te somar, vai de repente, ok. Mas ao mesmo tempo, o teu aqui e agora, você está respirando aqui agora, a tua consciência está aqui, pode ser feita aqui agora. Aqui É. Larissa, você conseguiria explicar um pouquinho o que que é esse ego e como que seria essa visão de Matrix pra gente da questão da espiritualidade mesmo? O que que a gente fala que é estar dentro da caixa? Porque eu percebi que muitas pessoas não entendem ainda essas nomenclaturas que a gente usa para definir, né, esse padrão normativo, que é uma doença, né, essa vitimização também, que é uma outra doença, enfim, mas esse padrão normativo de viver uma realidade inconsciente. E essa realidade inconsciente, onde a gente segue um fluxo, geralmente eu brinco que é uma receita do bolo, né? Assim, você pega, você nasce, já tem aquela cartilha. Você vai estudar, depois você vai escolher sua faculdade, e aí quando você se apresenta, você fala assim, meu currículo é esse. Que na verdade, não, né? Eu sou um somado de coisas dentro né, dessa minha individualidade, que na hora que eu acesso essa minha completude, que é dentro de um paradoxo da complexidade e da simplicidade, e dentro dessa complexidade eu estou e eu sou. E aí, assim, Ufa, e quando eu respira. saio, Sim. e aí na hora que eu falo assim, eu existo, penso, logo existo, minha mente, ela é, né, é o caminho para isso. Pronto. Então, Eu se vou você puxar aí puder. uma frase maravilhosa que você pegou aí. Penso, logo existo. Essa é uma frase de Descartes, né? Descartes. Quando a gente fala, por exemplo, do paradigma, o que é paradigma? É forma de perceber, é visão, percepção. Como é que eu vejo? Qual é o padrão de percepção em que eu enxergo o mundo e a mim mesmo? E essa forma de perceber vai co-criar a tua realidade completamente. Toda percepção, a forma como eu vejo, estrutura a minha realidade. Então, se eu estou pensando, por exemplo, eu vou falar da minha experiência. Quando eu fiquei grávida pela primeira vez, eu via grávida em todo lugar. Mas não é que as grávidas Sim, minaram, é porque a minha percepção estava direcionada para isso. Né? perfeito. É só uma. A gente tem, então, a nossa subjetividade, toda a nossa criação, a nossa cultura, faz com que a gente enxergue e perceba exatamente um padrão específico. Mas não que aquilo seja a realidade. A realidade é muito maior. Às vezes, a gente enxerga de forma. Travou? Então, a forma da gente perceber, por muito tempo, ficou nesse padrão linear cartesiano, né? Descartes cartesiano. Linear cartesiano, Tudo exato. separadinho, tudo compartimentado, como se fosse um relógio, uma máquina funcionando. O ser humano é olhado como se fosse partes meramente somadas umas com as outras e se perdeu um pouco do que conecta essas partes. Essa vida, essa energia vital, parece que simplesmente foi diminuída, reduzida para a matéria em si. E agora a gente está Exato. no resgate de uma outra percepção, de que essa energia vital, ela conta, ela é a própria vida e ela faz com que as partes não sejam apenas meramente partes juntas, mas tem um significado. A totalidade é muito maior do que a soma das partes. Ela tem A significado. totalidade é muito maior do que a questão agora. Sim. Porque o contexto, as É, relações, elas são vivas e contam.
né? A matemática, você Com- lembra aquela matemática sistêmica que a gente Lembra, faz mas no curso? 1 mais 1 é igual a 3. sim, Porque essa relação mais um é igual a quântica ela é 3. viva, né? Então, Lari, quando a gente tem essa percepção de conexão, de que tudo é conectado, tanto dentro quanto fora, você começa a agir de forma diferente, a sua realidade realmente vai mudar, né? muda. Então, esse sair da caixinha seria isso, eu não perceber mais que o outro é o outro e eu sou eu aqui na minha casa e ele tem a vida dele, eu tenho a vida minha e a gente não está conectado de jeito nenhum. É outra percepção de que o ser humano ele é completamente integrado com a natureza e a gente foi condicionado a acreditar que o ser humano apartado da natureza, a mente apartada do corpo, né? Separada do corpo, a alma separada da matéria, enfim, várias separações, compartimentos. Exato. E a gente está no resgate de E quê? De unidade, de integração, de unidade, integração. inteireza. Sim. E E nessa Lari, inteireza a gente vai percebendo e co-criando uma outra realidade. muito, né? E depois que eu comecei essa jornada, eu comecei a perceber exatamente como a gente está interligado, que parece uma teia. E quando você me falou lá dentro do curso, né? A gente só se cura no encontro. Essa frase, pra mim, ela permeia a minha vida. Duas coisas, né? 1 mais 1 é igual a 3. E essa completude inteira que é a gente só se cura no encontro. Porque eu ainda naquela minha visão egóica, né, de eu fazer a minha jornada sozinha, eu começo a perceber que todas as pessoas que vêm até mim, ela é a minha. Ela é algo que eu tenho que trabalhar em mim, ela é o meu espelho. Então, assim, eu percebo que, né, às vezes eu até falo, meu Deus, se não tá chegando em ninguém, tá tudo bem, porque eu não preciso trabalhar alguma coisa. Mas assim, eu falei assim, Calma nessa gente, hora, não é por aí. não é. Eu tô brincando, mas eu ficava, gente do céu. E eu tinha uma visão muito pequena, né, das coisas que eu achava, e por seguir um caminho sozinha, eu criei uma autonomia, uma independência que eu fui. E quando realmente eu bati na trave, que eu falei assim, eu só vou conseguir chegar onde que eu quero, olhando o outro, pra mim foi uma grande. Porque eu falei assim, foi um choque, né? Assim, eu perdi praticamente aquela base que eu tinha criado. Então, assim, reconstruir essa base dentro dessa minha visão, que eu estava dentro de um ego, mas eu não percebia, né? Quando a gente falava, eu percebia que eu vivia dentro de uma competição, mas era uma competição comigo mesmo. Eu Sim, queria, às vezes, e aí gerava ansiedade dentro de mim, muita ansiedade. E até hoje ainda tenho dor de cara com essa ansiedade. Mas depois que eu comecei a perceber essa grandiosidade, sair daquela coisa do pouco, do, né, fora, colocar em caixa, né? Igual você vai no médico hoje em dia, você tá com dor de cabeça, poxa, é ansiedade, é uma emoção às vezes que você não tá conseguindo controlar. Então, assim, essa separatividade das coisas, eu acredito que a gente pode falar que é a Matrix, né? sim, sim. Ao mesmo tempo, às vezes a gente coloca, às vezes as pessoas no caminho da espiritualidade, não vou dizer todos, mas eu lido com várias pessoas, né? Sim. Às vezes nesse caminho, às vezes a pessoa ainda fica na dualidade muito afinada. Então não é que a pílula azul aí da Matrix não é que estar nessa caixinha de separatividade seja algo ruim especificamente. Porque quer queira, quer não, gerou tecnologia, Sim. gerou várias coisas, né? Ao mesmo tempo, é importante observar se essa tecnologia vale a pena reprimindo os valores humanos. E não. Então, a gente está num resgate de integração. Então, a gente desenvolveu muito essa energia masculina, né, de expansão, de tecnologia, de foco, de separatividade, tal, tal, de análise de especialidades. Ok, gerou tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava resgatando que cadê os valores, as virtudes, o feminino, a vida, a conexão, a intuição, olho no olho, o amor, a integração,
né? A totalidade, aquilo que integra, que coopera, que é altruísta. Então, a gente está Sim, devolvendo essa integração. Essas duas forças, elas têm valor no seu bom lugar, do seu modo. Não é nem melhor nem pior. Mas eles em equilíbrio é o que faz a gente ter a força. Então, a gente não vai subjugar a essa força masculina ou essa separatividade. Ela tem um bom lugar. Esse linear faz parte do circular também. Ele está sim. dentro, é uma percepção. Então, eu não vou excluir e tentar exaltar que eu vou ter só a visão holística. Não. Tem um bom lugar e tem o seu para quê. É ótimo para trocar uma lâmpada, o pensamento linear é ótimo para lidar com uma máquina. Muito. Mas um É pensamento mais holístico, aí eu vou lidar melhor com a teia humana, com as relações, com as emoções, com o espírito. Então, tudo tem o seu bom lugar, tem o seu para quê. Então, a gente está no momento de integração. Essa integração não é excluir, exaltar alguma parte. Não, tem o seu bom lugar, tem o seu para quê. Eu penso assim, eu sinto assim. E eu partilho também dessa mesma consciência. Então, com Lari, certeza, eu acho que a exclusão e o julgamento que talvez, né, reprima esse lado mais sensível que acaba adoecendo a humanidade, essa separatividade, né, da forma como é conduzida, reprimindo o outro lado da totalidade. eu comecei a perceber quando eu me tornei vegetariana, né? Que assim, não gosto nem de falar. Na verdade, eu parei de fazer ingestão de animais. Eu me incomodava pelo fato de ter que falar que eu sou vegetariana, porque eu não sou vegetariana. Se eu tiver vontade de comer um ovo, eu vou comer um ovo, Sim. né? Então, assim, a caixinha, eu ficava meio que assim, meu Deus do céu, mas eu não sou vegetariana e eu não quero estar dentro mais de uma caixa onde eu precisa assumir algo, né? Aquela coisa que ter palavra para as coisas, porque não ser flexível para você conseguir mudar. Hoje eu gosto de uma coisa, mas amanhã eu não gosto mais, e ter essa fluidez, né, natural mesmo da vida, esse fluxo, onde as estações elas também mudam, elas trazem cada pessoa também dentro de um tempo que a gente tem que respeitar. E Hilária, eu não sei se você quer falar, eu não sei como que você está em relação ao que é a nova era, né? Que tá todo mundo falando. É, eu acredito que a nova era, é, se não for a nova era de Aquários, né? Para mim, só uma nomenclatura do que está sendo colocado, de uma nova expansão mesmo, de pessoas um pouco mais despertas. Sim, Você quer falar? O sim, que você podemos. acha? Bem, o novo mundo, a nova era, na verdade, eu considero esse termo novo mundo, nova era, um arquétipo, que na verdade ele é atemporal, assim, ele está em todas as culturas, esteve em todos os momentos, em todas as épocas e eras, de alguma maneira. Eu confio que esse o novo mundo, o novo, quando a gente tem uma estrutura de pensamento de tempo e espaço linear, passado, presente e futuro, a gente sempre vai pensar no novo mundo como um arquétipo. Agora, obviamente, olhando para o contexto da Terra, para essa esse andar da Mãe Terra, nessa linha de tempo, né? Nesse tempo linear, dessa realidade que a gente está aqui, dessa dimensão de percepção que a gente tem, linear ainda, eu sinto que sim, é um momento muito único que a gente está passando nessa transição. Só que ela é falada, essa nova era de Aquários, né, que é falada, desde a década de 60 é falada nisso, desde, né, foi o boom do pensamento holístico, foi quando a mecânica quântica começou a observar ali, os físicos começaram a mudar o pensamento, opa, tem algo diferente aqui, e começaram a pensar sobre o quântico, enfim. Então, é desde lá, a gente está agora em 2020, né? E Sim, passamos agora em uma pandemia que nos obriga a humanidade a pensar em rede, a pensar que estamos conectados, não pela internet, mas pela vida, pela que a vida. sua vida influencia na outra e o outro se resguardar vai ajudar o outro também, né? Enfim, nos obriga a ter essa percepção
novamente de conexão. Isso é muito interessante e talvez muito pertinente ao que a gente estava vivendo, as inversões de valores que as pessoas estavam vivendo, simplesmente escravizadas pelo mundo, por exemplo, de imagem, que a mulher tem que ser assim, assado, escravizadas por tipos de profissões que a sociedade acha que tem que ter, e tanto de dinheiro que tem assim, assado, tem que comprar aquilo, sei lá, para se sentir bem na vida. Inversão de valores. Então, observar, opa, deixa eu ver aqui, tem algo a mais, a vida. O que é a vida? O que é a O que a vida? O gente que eu veio estou fazer fazendo nessa aqui? vida? O que a gente veio? Nossa, essa Não é a pergunta é... separação que tem aqui, a ilusão dessa separação. Eu em casa, eu estou também ajudando as pessoas a, de alguma forma, não ter essa contaminação que está aqui agora presente, por exemplo. Né? Começando a despertar essa visão, essa percepção de conexão. Agora, eu entendo também que são contextos e contextos. Contextos e contextos. Então, nós temos o privilégio de estarmos em uma casa, né? A grande maioria das pessoas aqui que estão assistindo. Mas muitas pessoas não, né? Então, tem pessoas que não estão passando pela pandemia para refletir que o que está o mundo interno dela, o que não sei o que da nova era. Não, elas estão lutando para ter a sobrevivência, para ter o alimento do amanhã, para ter onde dormir, né? Então, tem contextos e contextos que a gente precisa olhar para esse todo e começar a observar o que que eu vim fazer aqui, o que que eu posso somar e acrescentar, e ao mesmo tempo aprender, né? Sim. A gente não está aqui de graça. Eu acho que essa Não. percepção tem que ficar muito acordada. Seria muita, acho que a gente não está de graça. Tem uma inteligência que une as duas células para você ser um ser humano. Porque se você for observar a árvore, a flor, pegar um átomo de uma pedra, de uma água, de um mamífero, um átomo, e colocar lá nos colisores de partículas dos físicos quânticos, vão observar que é o quê? Energia, pacotes de energia vibrando no vácuo. Então, na essência da essência, você é igual à pedra, igual à árvore, igual à flor. Você é Exatamente. vida. Então, Você é nós vida. somos isso. E não tem separatividade. É olhar para o outro e o outro é você. Você é o outro, você é a natureza. Essa percepção, a gente não apenas intelectualizar, mas sentir, vibrar, meditar nisso, muda nossas vidas. Porque você vai ter uma percepção de si mesmo, um reconhecimento, vai ter uma integração da tua mente, das tuas emoções, do que observar, colocar cada coisa no seu bom lugar, as coisas vão se organizando, se conectando com a ordem e a harmonia que é Sim. atemporal, é intrínseca e a própria fonte da vida. Essa a ordem e o amor unidos, que vibra, que faz o universo ser o universo, que é uma inteligência que faz uma flor ser uma flor, organiza os átomos. Proteção, Deus, né? A divindade do grande criador. E, Lari, eu achei. Quando eu comecei a entender um pouco de energia, eu acho que uma virada, duas viradas de chaves. Foi quando você se pergunta, o que que eu estou fazendo aqui? Uma vez eu perguntei para um rapaz, eu falei assim, você nunca se perguntou o que você está fazendo aqui? Não, não quero problema pra minha vida. Ele respondeu, eu achei o máximo. Eu falei, certo você, certo você. Eu falei assim, tá tudo bem, vive aí essa vida. Não quero trabalho. Ele falou pra mim, eu achei super engraçado. Mas assim, outra coisa é que dentro da terapia Sirius, a nossa conexão que a gente faz com a grande mãe terra, então você começar a perceber que o seu corpo, ele é um corpo de uma matéria que é o carbono, que é o mesmo do planeta Terra. E você perceber que você está extremamente, né? Que esse ciclo, onde quando você faz o seu desencarne, seu corpo ele volta para o lugar da onde que ele veio. E a Terra, ela tem a sabedoria de dar nessa cristalização, que é a gente, o nosso corpo, ela tem a sabedoria de colocar e de receber a nossa alma, né? Eu acho isso muito lindo e muito fantástico. Esse carinho que esse planeta tem pela gente,
né, para seguir para um próximo processo de evolução. Então, quando a Terra me recebe aqui, eu sou extremamente grata a esse planeta. E, e isso foi uma mudança muito chave, porque a gente entende, lá, os planetinhas, aí zodíaco. Não, a grandiosidade disso tudo. O que cada um dos planetas faz, né? O que a gente é perante um todo, a gente começa a entender que a gente está extremamente interligado com tudo dentro dessa jornada. E quando eu penso muito pequeno, quando eu volto para mim, eu falo, realmente eu não sou nada, mas eu também sou tudo. Exatamente. Então, eu não sou Essa é a nada e eu chave. sou tudo. Não E essa é a somos chave. nada. Em relação à totalidade, ao mesmo tempo somos a própria totalidade, então somos tudo. Totalidade. É o Nós somos paradoxo. a Isso é a própria. inteligência espiritual. Sempre pensa e percebe no paradoxo. Isso. E assim, para mim, né, eu acredito que para você também, o meu grande mestre é Jesus Cristo. Quando você começa a estudar as parábolas, você começa a entender, né, que entre linhas tá tudo escrito, só que em 2000 anos, que foi dessa época, essa era de peixes, a gente não conseguiu entender nada do que ele falava. E assim, né, Interessante. agora Pode terminar, desculpa. não, aí eu me pergunto, né? Qual será, né, o próximo ascensionado que vai iniciar essa era de aquários para qual vai ser a forma, né? Porque elas são as parábolas e esse paradoxos que não é simples e é complexo. É muito interessante. Pode É. falar. Você me fez lembrar, eu fiz um comentário, acho que foi essa semana, numa postagem que o pastor, como é o nome dele? Henrique Vieira, muito bom, muito maravilhoso ele. E aí eu vi uma postagem interessante e eu comentei, fiz um comentário, eu respondi um comentário de uma outra pessoa que fez uma pergunta lá que ele não tinha entendido. Aí eu dei a minha percepção. E aí uma pessoa, diante da minha resposta, foi responder a minha resposta. Aí colocou assim, você está perdida. Você está perdida. Jesus Cristo vive para sempre, Buda morreu. Aí, opa, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Ó, Opa, eu tenho porque, ressalvas. porque o comentário que eu fiz, eu não lembro exatamente a postagem. Eu sei que a gente estava falando sobre que cristão não é uma propriedade de uma religião específica, algo assim que ele colocou, né? Muito interessante. Ele é um pastor muito consciente, muito integrado, realmente conectado com Tô a, consciente. o evangelho, né? Com as palavras de Cristo. E Sim. aí, eu entendi, só que quando eu falei assim, Cristo, a palavra Cristo, como Buda, eles funcionam também como títulos, tanto para os que já vêm iluminados, os que vêm já iluminados, né, foi enviados, Sim. como também para aqueles que vão alcançando a iluminação, né? Então, Cristo, estado crístico, estado búdico, são títulos. Então, tem o Jesus, tem o Cristo telúrico, que a gente chama, e o Cristo Cristo. cósmico. Então, quando ele fala aquelas palavras, ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está ensinando a você a se conectar com Cristo em ti, com esse eu superior, que Exato. pode ser chamado eu superior, eu divino, eu maior, inteligência suprema, o nome que você queira dar ao inefável, ao infinito e ao absoluto. Ninguém vai ao religar e à conexão e à integração se não se conectar com o divino em ti, com Cristo em ti. Então, você pode chamar de Cristo, de Buda, o nome que você queira dar, mas é essa consciência pura do qual você é Essa consciência. feito. Então, ninguém vai à integração se você não se conectar com isso. Então, repetir as palavras de Cristo, mas não repetir da boca para fora, é vivenciar. Esse Cristo não é Cristo em Jesus. Ele foi um Cristo, entende? Sim, E ele com estava certeza. ensinando a gente a entrar nesse estado de crístico, estado Esse de estado aqui. conexão com o superior. Eu percebo assim, eu entendo assim, eu compreendo assim, né? Eu Tanto das também. minhas Eu leituras de tenho. filosofia, como também das minhas meditações. Eu entendo assim e para mim faz todo sentido dessa forma. E respeito quem não tem, quem tem uma visão diferente, e tudo bem assim. E foi a resposta que eu dei para ela, olha, eu não quero te acordar, nem te
nem mudar você e nem te salvar, muito menos. Eu respeito a sua Muito decisão, bem. eu tenho a minha, e se você está feliz com a sua, tudo bem. Obrigada. Exato. E eu acho engraçado, né? Porque assim, as pessoas tentam pegar a gente meio que na curva, né? Porque até mesmo quando a gente coloca esses pontos de vista como se fosse impossível falar igual. Eu sou extremamente conectada com a Mãe Maria, então eu faço, né? Você já até compartilhei com você e tal. Parece que assim, eu preciso ter uma religião. E a religião, ela vem do religare, que é o religare a Deus, que é a energia do Criador, a energia de uma força maior, né? E isso, e a religião, né, que é um dogma, é onde você segue uma doutrina. Existem pessoas extremamente despertas e conectadas a isso, porque não existe o caminho, né, para você chegar nessa força geradora da vida. Não existe. É o seu coração, é o caminho de volta dentro do coração. O meio, a forma, tanto faz, existem milhões de ferramentas, a gente sabe disso. Até mesmo os mestres ascensos, eles mostram, né, o caminho. São Sim, várias formas diferentes que você sim, pode chegar, né, a sim, essa energia de criadora. de religar. Eu vi esse dia o Matias Stefano lá, que eu sou fãzona dele. Ele postou uma foto lá com metade ele, metade Lúcifer. E assim, esses dias eu tava meditando, eu falei assim, cara, é tão interessante esse processo que você tem uma única forma de você pode o tempo inteiro perder essa sua consciência, né? Voltando pro seu ego. Porque existe hoje, eu vejo, e a gente conversou essa semana, que o que a gente conversou foi da questão do meu ego espiritual, né? O quanto que eu também estou conectada, o quanto que realmente eu estou tendo dentro de verdade disso, ou simplesmente não uma ansiedade por chegar a uma prestação de um serviço, Pronto, né? isso é muito importante também. E esse Tem ego um textinho espiritual, que eu fiz exatamente sobre isso. É sobre diferença entre autoconhecimento e autoengano. Que muitas vezes a exato, pessoa entra no caminho espiritual e já fica mentalizando, projetando uma, algo específico a ser alcançado. Ela cria uma imagem, tem que ser sim, né? assim, assim, assado. E, de repente, ela causa ansiedade. Não, não é isso. É aqui e agora. Sinta o teu aqui e agora. Acolha teu presente. Não tem ansiedade de se chegar a algum lugar. Sinta o teu aqui e agora. Quem você é, tá aí dentro. A sua luz já é e sempre foi. Nunca vai deixar de ser. É eterna, né? E eu percebi que, assim, quando a gente está dentro desse caminho espiritual, a gente sabe lidar, né, com as leis universais. A gente percebe que a prosperidade, que o universo ele é abundante. Se você colocar uma intenção, e a sua intenção ela é fidedigna, a lei do retorno não é só a lei do retorno, meu namorado me traiu, vai voltar tudo em dobro. Não, a lei do retorno ele acontece com boas ações. Então, mesmo a Kabbalah, ela veio para ensinar, né? Ela está há milhões de anos ensinando dentro do judaísmo essa questão dessas leis universais, as leis herméticas na Grécia, Antigo Egito, todas essas leis universais elas estão. Quando a gente começa a tá dentro desse processo, dessa jornada espiritual, a gente consegue perceber. E as coisas elas vão acontecendo numa magnitude que assim acaba sendo impressionante e surreal. A minha vida, ela é uma nova vida. As minhas conexões, o que acontece, tanto que eu sou super empolgada nessa minha essência, mas eu fico, uou, o que que tá acontecendo? Até as conexões que eu faço, né? As pessoas que vão entrando dentro da minha vida são conexões muito diferentes do que eu tinha. Muito diferente. A questão de prosperidade, as coisas que acontecem, a velocidade do que acontece é outra velocidade. Eu acabo percebendo que muitas vezes isso daqui vai engrandecendo. Então, esse caminho, né, espiritual, e eu sinto muito de Sirius, isso. Essa consciência bem volta, resgata. Essa consciência maior que vem e fala assim, não é isso, né? Te acalma-te, volta.
Então, que essa consciência, ela, o planeta, essa estrela de Sirius, ela me ensina muito, né, quando eu me conecto com essa egrégora. E você quer falar de Sirius? Você se sente à vontade? Você quer que eu fale as minhas memórias lá de Sirius? Ai, não precisa. Eu acho que, né, acho que as memórias de Sirius, eu achei interessante, né? Eu vou até contar para as pessoas. A primeira vez que eu vi a Larissa, eu sabia que o nome dela não era Larissa, eu não conseguia chamar ela de Larissa. E Mas já foi falou o nome, uma hein? coisa que Pode eu não continuar a história. vou contar. Bom, Lari, quando eu te vi assim, mas eu fiquei assim, eu olhava você, eu falava assim, essa menina, o nome dela não é Larissa, o nome dela não é Larissa, eu falei, mas começa com A. E aquele momento foi quando eu realmente eu sentia que o quê? Aquele meu caminho todo espiritual que eu achava por ter a mediunidade, em incorporar, em psicografar. Quando eu achava, eu falei assim, gente, espera, tudo isso daqui são manifestações que elas ajudam, mas assim, existe uma consciência muito maior sobre isso tudo que foge da matéria. Eu sou extremamente ligada à matéria, né? Foi aquele banho de água fria que eu tomei, assim. Uou! Sempre. Um banho de água fria. Então, quando eu te vi, eu falei assim, meu Deus, o nome dela é com A. E aí foi quando eu também recebi meu nome, que eu nem lembrava. E agora eu tenho mais registros, assim. É, cada meditação que eu tenho, eu vou lembrando mais sobre alguma vida que eu tenho. Eu me conecto muito com Atlantis, né, aquela consciência. Eu já tenho registros, eu sempre erro a palavra, registros acásticos, Sim. né? Eu tenho relembrado aos poucos de algumas coisas, e isso vai te dando São uma as calma, mas conexões. também Observando, são. é como se as pecinhas ficassem, começassem a se encaixar. Até Sim, você ter a clareza de como acionar e direcionar o seu propósito de vida. E quando você tem a clareza do propósito de vida, se permitir realmente colocá-lo em ação. E sim. aí, Ensina a gente sobre registros acásticos. os registros acásticos, ele funciona, é um nome que funciona para representar a nossa memória de totalidade. A memória da própria consciência em vários níveis no universo inteiro. Não só apenas da humanidade, mas dos planetas, de toda a vida, da vida. É como Sim, se você tem uma grande memória, tem o seu inconsciente, que por vezes vem uma memória lá longe que a sua consciência, uma memória da infância, ou você vai fazer uma regressão, ou então a terapia Sirius e se conecta com sim, uma memória da sua vida intrauterina, tá lá, você não está consciente, mas está no seu inconsciente, está no seu tá. registro e vem. E além desse seu registro individual, além do seu registro sistêmico, familiar, além do seu registro humanidade, tem um registro muito maior, que é a própria vida e ela está em tudo, no universo inteiro. Então a gente tem esse registro acástico com várias informações. Porque tudo, na verdade, é informação. A própria matéria é informação. Sim. Memórias, né? Tá tudo ali. Não só as memórias, mas também aquilo que ainda vai, as potencialidades, tanto do que já aconteceu como aquilo que pode acontecer e se manifestar. Uhum. Está em potencial, está nessa nuvem. É o que o Platão falava da ideia, do mundo da ideia. É isso. O mundo da ideia. Quarta, E, pode falar. sim. E hoje, assim, isso é esse mundo das ideias, né? Os grandes filósofos, eles sempre falaram que esse mundo das ideias, ele é um mundo sábio. E Não é se a você ideia começa... intelectual que a gente está acostumado a falar. A Essas ideia, a ideias, palavra ideia, né, de Platão, ela se refere a algo muito mais profundo, que é o mesmo que eu confio sim, que é o mesmo que Spinoza fala da substância primeira, da substância única,
que não é material como a gente conhece. Você falar no mundo quântico, né, que já está se integrando com Sim. essa sabedoria antiga, Até Albert Einstein, né, cordas, fala aquilo sobre a que não é energia visto, quântica. aquilo que é a energia vital. Não Energia tem nem vital, que é nome. o... Não tem nem nome, é verdade. Não tem nem nome. É Deus. E é Deus. E o que me assusta hoje em dia, né? Eu até pensei em fazer um vídeo essa semana sobre Deus não é a visão que a gente tem de Deus é muito errônea, né? Ele não é um Deus punidor e não é um Deus julgador. É como se a gente falasse, usasse o nome de Deus, de Jesus Cristo, e como se a gente não pudesse. Na verdade, quanto mais a gente está alinhado a essa energia, mais a gente consegue perceber o quanto a gente tem que trabalhar o que tem dentro da gente, né? E tudo isso que é o caminho das nossas emoções, dos nossos pensamentos, inconsciente e inconsciente, eles são o caminho, é o meio para alcançar essa potencialidade toda, essa potencialidade maior. E, enfim, Olari, eu queria perguntar sobre Sirius também. Fica à vontade. Se agora você já fala, né? Agora já não existe Sim, mais. é interessante que você falou no começo, eu até esqueci de comentar, né? O quanto é desafiador nesse primeiro momento, das conexões que você vai tendo, de colocar, expressar isso com um certo receio de ser julgada. Eu passei por isso, muito, né? Eu já te contei. E aí a gente vai Sim. trabalhando, muito movimento interno, mortes e mortes simbólicas, para Mortes poder e mortes. permitir que a sua alma se expresse, vem trazer o que ela veio trazer, assumir o seu lugar. Desculpa, gente, deixa eu só colocar aqui o carregador. Imagina. Lari, eu queria até falar sobre o vídeo que você postou, né, que na verdade que você mandou, já estava postado, sobre o propósito, né? O quanto aquele vídeo ontem para mim ele veio assim, eu falei, gente, quando a gente fala de propósito que a gente entende, até mesmo a gente acredita que um propósito é você ser famoso e de repente você tá fazendo o despertar e ajudando o despertar de milhões de pessoas. Às vezes não, né? A gente é muito, isso para mim é muito voltado para o nosso ego espiritual, voltado para um salvador, né? Aquela coisa, eu tenho que prestar muito para a sociedade. E quando eu comecei a estudar, eu achava que o meu caminho era viver dentro de um retiro espiritual, assim. E eu lembro que a primeira vez que eu fui um retiro espiritual, era um retiro de silêncio, e eu estava com yogis lá, e foi quando eu aprendi a meditar. E quando eu aprendi a meditar, que eu falei, isso daqui salvou minha vida. Eu não tinha nem noção do que ia vir por trás das minhas meditações. Mas realmente salvou minha vida. E aquele caminho, eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir voltar para a vida normal, porque depois que você expande a sua mente, voltar para uma vida normal era muito diferente. Só que ainda não tinha noção do que era viver a espiritualidade, e eu estou com a espiritualidade dentro de um mundo normal, né? Assim, De me mundo perguntaram esse dia, robótico. e me perguntaram assim, você não acha too much? Eu falei assim, eu acho too much você tá inconsciente, porque a partir do momento que eu estou Eu desperta, gosto da tudo que está palavra, Camila, talvez piloto automático. A maioria das pessoas estão no sim, piloto automático. Eu prefiro mais essa palavra do que inconsciente, porque o inconsciente também traz uma conotação assim, de um registro a mais que a gente pode acessar. Como piloto eu tenho a automático. formação de psicóloga, eu tenho essa. Quando você fala É. inconsciente, é meio que eu tenho que entender o contexto do que você está falando. Se você Aham. substituir por piloto automático, Sim. mais. é, fica mais Claro também. Acho claro que fica mais claro para mim. porque eu acho que é para as pessoas também, né? Porque o inconsciente ele pode ser diversas coisas. Realmente, Representa, né, o ele é maior, ele é subconsciente. mais maior. Na nossa Mas é mente verdade, o que você está inconsciente. falando faz todo sentido, com certeza.
A maioria das E, pessoas no piloto automático. e você tá dentro desse piloto automático e quando você tá. E esse propósito, né, Lari, que você falou, né? Que o seu propósito ele é muito lindo. E você trazer isso, você ser o caminho para essa terapia, que não só a mim que me ajuda, ajuda milhões de pessoas. A terapia Sirius, tem pessoas que eu atendo que já fizeram muito tempo terapia, e em uma única sessão a gente já vê resultados. Você que é psicóloga e você é formada, você sabe, você Sim. acessa coisas que assim. Em uma sessão, você pega, faz aquele download, e muitas vezes eu acredito que no 1 para 1, que é um 3, né? Às vezes você fica com aquilo, né? Ah, a percepção, será que eu vou, não vou agradar? Né? E quando eu decidi fazer a faculdade de psicologia, que eu estava estudando, eu falei, não tem a ver comigo, não tem a ver com o que eu busco, não tem, não ressoa para dentro de mim neste momento do aqui e do agora, porque eu não quero mais essa coisa fechada em mim, adentrar dentro de novos dogmas e novas práticas onde eu preciso seguir, né? E quando a gente fala desse mundo mais intuitivo, ele é um mundo onde existe uma sabedoria. Ontem eu atendi uma menina que foi muito linda, assim, que eu e aí você ensina, né? Dentro, estar em estado de presença. Estado de presença realmente é um movimento da vida. É um movimento onde as coisas acontecem. Perfeitamente. A nossa É o terapia estado. Sirius, ela é uma terapia fenomenológica, que ela trata com Uhum. fenômeno. Você não vai utilizar a inteligência meramente intelectual de tentar explicar as situações, explicar o que você viveu, que a infância foi assim assada e por isso que você tem isso e isso. Ok, Não. tem um certo nível de consciência, é legal, mas a sua vida ela é muito mais do que explicar coisas. A mais B igual a C é uma teia. Você vive, você sente, suas emoções estão no seu corpo, prontas para serem Química. desbloqueadas, né? Muitas coisas aí estão registradas. A sua raiva, ela não é só a raiva, ela às vezes vai do corpo e fica lá registrado nas células, né? Quando é alguma coisa Exato. muito impactante e acaba interrompendo com que você viva outras situações diversas ao longo do seu caminho, e aí vem aquela memória no corpo e você não sabe nem de onde vem aquela raiva que é completamente desproporcional à situação que você está vivendo e você fica travado, né? Travado, a vida trava. Estou dando só um pequeno exemplo. Então, quando a gente começa a observar, opa, vamos liberar isso. E a terapia Sirius, ela tem um alcance lindo, porque o alcance dela é profundo em nível de memória celular. Por quê? Porque nós Muito. temos um amparo, uma inteligência espiritual que conduz esse trabalho e que tem essa integração, esse reconhecimento da estrutura metafísica, a estrutura da criação das nossas células. É como se fosse o DNA do DNA, Muito. Do né? DNA, do DNA. Então, E você consegue sentir dentro da sua e, célula mesmo. nossa, e para eu É muito. abraçar esse propósito, você imagina, né? Eu sei, eu sinto e eu sei já que estava escrito no Maktub, né? A minha alma já estava registrado isso, eu sabia. Só que o meu ego, a Larissa, teve que se desfazer de muita coisa para poder abraçar isso, de não se subjugar, se julgar em relação a esse trabalho, sabe? Eu tive que realmente morrer várias vezes. E Essa forma. continua, o caminho continua, né? Vai colocar em frente. Sim. E a gente acha que a gente morre praticamente todos os dias, né? Eu acho que essas mortes simbólicas, elas acontecem. Essa semana, conversando com você, eu tive uma grande morte. Que eu falei assim, chega. Ah, assim, existe um medo do que está acontecendo dentro da sua vida que você está sendo norteada para isso, sendo que o propósito é totalmente diferente de outro. Eu tenho a noção do meu propósito, eu sei o potencial disso, de alguns acessos que eu já tive, mas eu percebia que muita coisa estava dentro da minha própria inconsciente, desse meu, na verdade, consciente e inconsciente. Porque eu tenho noção, eu tenho hoje já consciência da origem, Tem né? clareza, né? A clareza.
E disso? agora, nos restos, quando a gente tem a clareza do propósito, nos resta educar a nossa própria mente, o nosso próprio corpo, as camadas da nossa existência, que são camadas, não é só a física, que é a emocional, a Sim. mental, a psíquica, as memórias, enfim, emocional. A gente vai educar, realinhar com aquilo que você já está claro para você, o seu norte, a sua essência. E fica muito mais fácil, obviamente, quando está claro. Quando está obscuro, você fica Muito. perdido. Você fica Muito. simplesmente à Você não deriva, sabe, assim, a você maré não me sabe leva. por onde começar. Eu acho que a dificuldade disso tudo é saber por onde começar, né? Porque a partir do momento que você olha uma. Me pergunta assim, como que eu começo o autoconhecimento? Geralmente, assim, eu falo, começa dentro de um desconforto, começa de um questionamento interno, começa. Você consegue? O que que seria para você? Da onde que começa esse processo do autoconhecimento, do despertar da consciência? Se você fosse denominar. Adoro esse tananã. Ah, minha filha tava com essa história aí. Do E que? quando você falou assim, tananã, É. assim, eu tenho consciência que a minha história de vida, em relação à grande maioria, é um pouco diferente. Eu tenho consciência e não vou negar, e nem vou dizer que é melhor ou pior. Não, apenas é o que é. Isso eu aprendi também a assumir, sabe? Porque muito tempo eu tinha medo de assumir meu brilho, com medo de ser vaidosa ou arrogante, sabe? Aquele medo. Ah, é, né? Quer saber? Ok, vamos com medo mesmo, vamos seguir o que a alma tá pedindo e vamos É lá. libertador, né, É Lari? libertador. É Então, eu libertador. cresci, assim, eu cresci aprendendo, cresci vivenciando os seminários do meu pai, de reiki, de yoga. Eu ia para os centros budistas, eu ia junto, ele ia para uma igreja evangélica, porque meu pai ele é muito pesquisador, ele foi, né? E aí ele para a Sim. igreja evangélica eu ia junto, ia para uma banda eu ia junto. Então, eu cresci estudando a consciência sem saber que eu estava pesquisando sobre a consciência, sobre a transcendência, né? Então, eu Sim. cresci nisso e tomei também, assim, não é que eu tomei, eu vivi, coloquei em frente a missão dele de iniciar muitos mestres em reiki, iniciar vários reikianos, formar professores de yoga, terapeutas holísticos. E aí eu segui isso até que eu comecei a receber, a canalizar mensagens muito assim que Fenomenais. por mais que eu tivesse já um certo nível de várias experiências que a gente chama sobrenatural, transcendental, que eu chamo de natural, De tá? natural, né? É natural. Uhum. É Só que às natural. vezes a pessoa não permite, mas é natural, enfim. Ai, mas teve um que foi muito divisor de águas, que foi assim, só você imaginar o impacto, porque assim, eu já tinha uma experiência e eu senti Sim. que foi muito forte, você Só imaginar com 20 o nível, segundos. você pode imaginar o nível. E Sim. depois desse dia comecei a receber mensagens muito detalhadas, assinadas. Eu, gente, será que eu estou inventando aqui um... A Voltou. melhor parte caiu, hein, Nicole? Nossa, nem me fale. Na parte que eu mais adoro. Então, Onde e aí estávamos seu mesmo? pai, você estava falando, né, que das canalizações que você começou a receber, que elas foram mais Sim, sim. diferentes, né, Lari? Hoje em dia você já se acostumou, né? Ah, total, não tinha Get como used. guardar na gaveta e dizer não, não, porque tudo que eu pesquisava era, eu achei o que eu precisava para poder confiar no que me veio, né? Então, é urgente, eu preciso então abraçar isso, porque eu simplesmente dizer não, não está acontecendo comigo, seria mortificar meu espírito. Eu não vou fazer isso. Eu vou Sim, assumir. E claro que foi um processo interno muito grande para poder essa mudança ia acontecer e assumir o que a minha alma estava pedindo e sim. direcionando e que, enfim, tudo ficou muito claro. As Fica, pessoas é, certas foram aparecendo, as sincronicidades, coisas que eu não, nem perguntava, já me vinha a resposta, sabe? A pessoa falava para mim a resposta que eu estava precisando, ou, enfim, tudo muito encaixado. Então, fui sim. abraçando isso e as coisas ficaram mais claras, delineadas. E tinha um sustento, um amparo. A gente fez um estudo de grupo,
para as canalizações e depois a gente começou a fazer os atendimentos dentro das orientações canalizadas, que foi se formando a reestruturação integral, né, que é a partir da Sim, medicina vibracional da terapia Sirius, que ela pode ser utilizada tanto dentro da terapia Sirius como de maneira avulsa, né? exato. Você sabe. Sim, Lari, essa reestruturação quântica, ela é bem engraçada, né? Ela é engraçada, essa A palavra. gente chama de integral agora. Agora é integral. E quando as pessoas às vezes falam assim, eu tô aqui com dor de cabeça. E eu falo assim, então tá bom. Eu pego, aí eu já coloco a mão e eu já faço a conexão. As pessoas ficam assustadas porque elas não entendem da onde que veio, né? Sim. E assim, como você estava falando, eu acho bem interessante, por mais que seu pai, você teve assim uma base, uma estrutura de todo incrível, e eu tenho aprendido que essa questão dessa a humildade, ela é muito diferente do nosso reconhecimento dentro da nossa essência e daquilo, porque tudo que está, porque a gente já lutou para ser da forma que é. Então, se você já teve no seu caminho essa facilidade com esse processo espiritual, nada mais é do que seu próprio merecimento e até mesmo do seu trabalho já executado, né? Porque para a gente alcançar a consciência que a gente tem hoje, foi um trabalho realizado no passado ou nessa mesma direção paralelamente, Sim. né? E então, Sim. assim, eu comecei a perceber que quando eu tinha 4 anos, eu comecei a ler, na verdade, com 4 anos, eu gravei uma oração e eu comecei a rezar todos os dias para me curar de umas bolinhas que eu tenho aqui no braço. E essas bolinhas, elas sumiram. E eu queria ensinar para todo mundo aquela oração, porque todos os dias eu fazia o mesmo ritual. E aí eu lembro que quando meu pai, ele estava prestes a desencarnar, inconscientemente, eu fui e apliquei um reiki nele. Fiquei lá, Lari, eu lembro que ficou uma bola aqui na minha garganta e meu pai deu uma revitalizada. E assim, essas coisas inconscientemente que eu ia fazendo, fora as canalizações, uma vez, principalmente quando eu via psicografando, eu falei assim, gente, mas eu sei fazer isso, que eu sentei na cadeira e assim, bluf. Aí eu falei, meu Deus. E aí eu fui vendo, minha mãe também, minha mãe, ela falava assim, eu não acredito em Deus. Mas eu ia com ela na Chechenoe, eu ia com ela em todas as um monte de religiões diferentes, e eu acabei aprendendo sobre as religiões. Eu achava muito mais interessante do que um dogma específico. Eu achava que. E eu sempre entendi que as religiões elas tinham a mesma coisa. Então, quando teve uma foto que eu vi, era Jesus, Moisés e Maomé. Os três juntos, e um olhando para o outro perguntando: aonde foi que a gente errou? Onde que está desconexo? Porque a mensagem é a mesma, né? A mensagem ela acaba sendo a mesma. Então, mas o que eu quero te falar é que, assim, para mim, essa sua humildade, eu acho que é lindo, porque hoje é um reconhecimento daquilo que você muito batalhou para ser, né? E a humildade, eu acho que é um trabalho executado também. A humildade é uma virtude muito interessante. Muito. Às vezes a gente confunde humildade com autodepreciação ou se sentir inferior ou menor. Muito pelo contrário, a humildade ela é engrandecedora porque ela está com o pé no chão. Ela tem a humildade, ela baixa a cabeça e sente a terra. E faz a gente ficar com os pés no chão, mesmo que a gente olhe para cima. Então, a humildade, ela nos conecta com a terra e nos faz observar que podemos ser iguais, que há uma terra abaixo dos pés de todos nós. Não importa quem você é, quem você foi, o que você faz, o que você vai fazer. Nós estamos no mesmo lugar, na mesma casa. Então, a humildade ela não é ser inferior, é reconhecer algo muito mais. Eu tenho um texto muito legal falando sobre a virtude da humildade. Muito lindo. Ah, Eu você tem acredito milhões de textos que eu sou apaixonada. Gente, sigam esse Instagram que, assim, todo dia tem um texto que é reflexivo.
Tem. Aqui no Consciência Sirius está registrado, está em 2 posts Sim. Você sobre já tá com seu unidade. site? O site tá pronto já, né? O site ele está sendo reformado. Tem Ah, um que é para você baixar a meditação, é gratuito, fazer o download, você sim, ouvir aonde você quiser, que é a meditação de conexão completa Sirius, que é a meditação que a sim. gente faz também. É a primeira etapa da sessão da terapia Sirius, que é Dentro onde da você terapia vai Sirius. expandindo a consciência, se conectando com o sol espiritual, com o coração da terra, e ter pelo menos Sim. intuitivamente, essa integração. E quanto mais você fizer, mais as suas células vão despertando, porque também não é só meramente uma condução de meditação, você sabe que tem uma estrutura Tem uma muito estrutura, né? afinada com sua estrutura também humana e de criação de vida. Então, Sim. é uma meditação que vai preparando também você para expandir a sua consciência e adentrar no seu mundo interno com uma percepção muito mais ampla, né? Muito mais consciente e presente, em outro E nível de essa meditação ela inteligência. me traz muito presença. Sim. É uma presença de uma consciência que vai para além da sua Sim. individualidade, você está conectado com tudo. Então, Essa sim. meditação é realmente bem especial. E aí tá Muito aí, especial. dá para todo mundo fazer, basta fazer o download. É Uhum. sistemacírios.com.br. É isso. Lari, eu acho que eu sou extremamente grata. A gente já pode até salvar isso, porque você falou da unidade de uma forma tão bonita e que vale a pena a gente saber que se a gente olhar para baixo, a gente está todo mundo na mesma casa, né? E eu ia perguntar se você tem um livro para indicar para as pessoas. Ah, tem um vídeo também que eu gravei falando dos livros, né? É, se Tem lá o nosso tem. Conselho Sirius. Para quem quer começar, tipo, É, se alguém quiser acabei de começar. entrar nesse mundo da espiritualidade ou nesse mundo do autoconhecimento, melhor falando, né? É, porque a espiritualidade sem o autoconhecimento não existe. Não. Não. Nossa, são muitos, mas os que eu indiquei dentro do vídeo, os bem simples, assim, de linguagem muito fácil, acessível, bem legal. Eu gosto muito do Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay, Sou que é um título apaixonada por esse aparentemente livro. clichê, mas não é, gente. A Louise Hay é uma alma linda, muito Não é? amorosa. Ela traz conceitos assim, bem da PNL também, só que de uma Você forma acha que ela é bem, siriana? Já. bem. Olha, Eu acho, desse mundo eu acho. Eu acho que super. tem também O Poder do Agora, que é muito bom, muito legal, da Eckhart Tolle. Hum, mais um livrinho. Ah, adoro também um bem simples, fininho, gente, que é muito interessante, que é Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. Muito bom. Maravilhoso. Esse Esse você livro, pode assim, reler várias vezes, porque precisa. precisa. Sim. Precisa. Esse foi o meu primeiro livro em inglês aqui, que eu li. Ai, que legal. Muito bom. Foi o meu primeiro livro em inglês. Eu fiquei super feliz quando eu consegui terminar depois de bastante tempo para entender, né? Porque ele é Ótimo. profundo também. Ele é pequenininho, mas ele é bem profundo, É uma né? linguagem E simples, mas muito conectada, né? muito Por isso essa conectada. profundidade. Parece uma terapia Sirius, né? Leve, profunda e amorosa. Leva a isso. E Lari, essa leveza, né? Ela é tão importante nessa jornada, né? A gente entender, porque eu, eu nunca encontrei terapia tão leve como a de Sirius, assim, e tão rápida e objetiva e curadora como a E terapia é porque Sirius a é. gente trata coisas às vezes muito profundas e dolorosas, mas Muito é com uma profunda. leveza, isso eu confesso. Assim, eu sou suspeita para falar, mas é a verdade, é real. Todas as pessoas Total. falam quem faz. Ah, eu já acessei muita coisa também que eu fiquei assim, ok, confio em você, continua, só continua. Isso. Que eu olhei aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu. E aí, quando já vi, a pessoa já estava chorando, e aquela já vontade também, né?
Mas estou lá presente, tal, fazendo meu trabalho, estou simplesmente como a terapeuta e um canal também dessa cura. Bom, Lari, eu sou extremamente grata. Eu amo muito a sua vida Eu e adorei, adorei. Muito eu bom também, eu amo conversar conversar com com você. você sempre. Ah, eu amo. E você me ensina muito. Eu agradeço em todos os âmbitos esse convite e ao seu compromisso diário praticamente comigo, me ajudando nesse meu processo também de autorreconexão com a minha própria essência divina. E eu deixo aqui para todo mundo que pode aí. E peço para te seguirem, para as pessoas entenderem o que que é realmente, o que que é a congruência de viver dentro da espiritualidade, vivendo essa. Você, para mim, é um sinônimo de verdade desse mundo espiritual, que foi aquilo que eu buscava nesse caminho, né? Eu não, por ser muito autônoma, essa questão de guru eu não tinha, mas assim, na hora que eu te conheci, eu falei assim, gente, eu consigo ver verdade porque ela vive isso. Então, pessoas, a Larissa, eu podem seguir. Do fundo do meu coração, Obrigada. gratidão. Né? Gratidão, Um Camila. Você reconhece beijo. aquilo que você é também em mim. Ah, sim, graças a Ah, Luiz, Deus. linda. Um beijo, Lari. Muito obrigada, de Beijo, coração. gratidão a todos que Um acompanharam. Muito, muito obrigada. Somos um. Obrigada. Somos um grão ali. Sim, um grão da Beijo. totalidade. É isso. Beijo. Beijo.